Alô? Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Renan Sassi. Bem-vindos à segunda aula aqui da nossa semana. E você está aprendendo a como iniciar e escalar um negócio de consultoria financeira empresarial. Essa aula específica, nós vamos falar sobre como atrair e converter clientes. E na aula anterior, na aula de segunda-feira, você aprendeu como ter sucesso com a profissão, na profissão de consultor financeiro empresarial. Você aprendeu que tem que ter um propósito muito forte, um porquê muito forte para iniciar esse tipo de negócio. E você também aprendeu que você tem basicamente três grandes elementos: atração, conversão e entrega, e você precisa focar neles. E sempre, 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 qualquer negócio de consultoria vai ter uma restrição em um desses três, em, dessas três áreas de um negócio de consultoria financeira empresarial. Maravilha, boa noite, Fred Nazar, meu amigo. Boa noite. Eu vou aguardar mais um pouquinho, enquanto o pessoal chega. Eu vou recapitular rapidamente, vou mostrar um ou dois slides, coisa rápida, da nossa aula anterior, e aí a gente já passa para o conteúdo dessa nossa aula de hoje. A nossa programação, se tudo der certo, é até 8 horas conduzimos essa aula, tá bom? Então aproveitem, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, interajam aqui nos comentários, deem like, compartilhem com seus amigos também, compartilha com a família. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela e vamos recapitular onde nós paramos na aula anterior. Nós paramos nesse ponto aqui. Quando se trata de um negócio de consultoria de sucesso, existem três coisas que você deve focar. Somente três coisas. Nos dias de hoje é muito fácil perder o foco. Lembra que eu havia falado do blog, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, enfim. Temos vários canais de aquisição de clientes e muitas vezes nós confundimos meio com fim. Todos esses canais são apenas meios para atingir um objetivo, que é ajudar o seu cliente, ajudar os seus prospectos e fazer você ganhar dinheiro. Muitas vezes muitos consultores acabam confundindo isso, acabam se perdendo, tentando publicar em todas as plataformas, produzir conteúdo para todas as plataformas, estar presente em todas elas, participar de palestras, escrever, enfim, fazer tudo isso ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada com direito e acaba não tendo resultado, ok? Está aqui a nossa analogia do burrinho que nós falamos na nossa aula anterior. E também nós falamos que quando você tenta focar em tudo, você acaba desperdiçando a sua energia, que é finita, em 20 direções diferentes, e aí você não tem resultado. Você deve escolher apenas uma área da atração, da conversão ou da entrega que você precisa focar, e focar todas as suas energias em apenas uma, até que você tenha resultado. Depois que você estiver tendo resultados satisfatórios nessa área específica, você foca na outra, e esse ciclo se repete, ok? Também, nós falamos que as consultorias mais bem-sucedidas do mundo têm apenas três coisas em comum. Empresas como Bain, BCG, McKinsey, KPMG, Falcone, PwC e Deloitte, todas essas gigantes que faturam centenas de bilhões, focam em três coisas. Focam na atração, na conversão e na entrega. E nessa aula específica, nós falaremos sobre atração e conversão e como elas trabalham juntos, ok? E na aula de amanhã, que é a nossa última aula, nós falaremos exclusivamente sobre entrega. Geralmente, que tipo de serviços, que tipo de problemas pequenas empresas têm e como como ajudar essas pequenas empresas a terem mais resultado, a ganharem mais dinheiro, enfim. Então, falaremos sobre atração e conversão. Bom, nós também vimos, né, na nossa última aula, esse nosso processo, né, de atração, conversão e entrega. Expliquei rapidamente cada um dessas caixinhas e hoje nós entraremos em cada uma delas para que você conheça mais a fundo, ok? Então, de novo, essa aula é a nossa aula número 2, como atrair e converter clientes. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, antes de eu começar a falar, para ver quem mais está aqui. O Jaime Filho, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, Fred, boa noite a todos. Deem like, compartilhem. Me enviem aqui, por favor, se o áudio está bom, se está ruim, se está muito baixo, muito alto. Até pedi um microfone emprestado para o meu irmão para gravar uma aula e aproveitei para fazer essa aula ao vivo aqui para vocês. Me enviem aqui para eu ter certeza que está tudo em ordem, tá bom?
Quem não estiver fazendo parte do grupo, o Lucas vai enviar daqui a alguns segundos aqui no nosso chat e também vai colocar aqui na descrição o nosso grupo privado para que vocês sejam avisados sobre a nossa live de amanhã, recebam materiais extras e aquela coisa toda. Tá bom? O Lucas já está providenciando? Vamos lá. Bom, meus amigos, vamos começar então falando sobre como atrair e converter prospectos. Agora que vocês já conhecem, deixa eu passar aqui. Bom, agora que vocês já conhecem essa nossa visão geral sobre atração, conversão e entrega, vamos falar especificamente sobre cada um desses pontos. Eu havia começado falar na aula de segunda-feira sobre a abordagem, sobre fontes de tráfego, né? Sobre essa nossa primeira caixinha. Existem basicamente essas três: abordagem direta, tráfego orgânico e tráfego pago. Isso para um negócio de consultoria. A abordagem direta é quando você vai atrás de possíveis clientes e toma a iniciativa de agendar uma reunião, de convidar para uma conversa, de convidar para uma reunião de diagnóstico, de enviar algum material seu, da sua consultoria ou da sua empresa. O tráfego orgânico é o inverso, é quando você publica conteúdo e faz com que as pessoas venham até você. Você pode publicar na internet, no YouTube, no Instagram, em blogs, revistas, fazer parte de algum podcast, de algum programa de rádio, de algum programa de TV. Independentemente do canal, é basicamente marketing de conteúdo. Você entrega algo de valor para as pessoas e aquelas pessoas que querem saber mais, que precisam da sua ajuda, encontram o próximo passo nesse conteúdo. Ao final desse conteúdo, encontram o próximo passo para agendar uma reunião com você, para seguir no seu processo de vendas, no seu funil de vendas. E o tráfego pago é o mais óbvio de todos, é anúncios. Você paga para aparecer em frente às pessoas, você paga para mostrar a sua mensagem. E ao contrário do que muita gente pensa, muita gente acha que tráfego pago é uma solução milagrosa, é como se fosse um caixa eletrônico, quando você coloca 1.000 e o caixa eletrônico te devolve 2.000, ou te devolve 3, ou 5, ou 10, ou o número que você quiser. O tráfego pago, eu costumo dizer que ele é um potencializador de resultado. Ou seja, se você já está tendo resultado na sua consultoria com abordagem direta, ou com tráfego orgânico, ou com os dois, e você utiliza tráfego pago, você paga para anunciar, você vai ganhar mais dinheiro, você vai potencializar o resultado que você já tem. Se você ganha dinheiro sem anunciar e você anuncia, as chances de você ganhar ainda mais dinheiro são grandes. Agora, se por acaso você não está ganhando dinheiro, a sua empresa não está funcionando com abordagem direta e tráfego orgânico, não adianta você investir em tráfego pago, porque você vai potencializar o resultado. Se você multiplicar 0 por alguma coisa, vai dar 0. Então, ou pior, se você multiplicar negativo por alguma coisa, desde que não seja um número par, você vai potencializar o seu resultado, você vai ter ainda mais prejuízo. Ok? Então, seguinte, esses tipos de abordagem, todas essas fontes de tráfego, eu recomendo que você inicie com abordagem direta e depois passe para tráfego orgânico e depois passe para tráfego pago, ok? Para que você consiga, como eu já havia falado na última aula, gerar o capital de giro necessário para investir tempo em tráfego orgânico, para investir dinheiro em tráfego pago. Independentemente da fonte de tráfego, você vai enviar todas essas pessoas para uma página de captura, ok? O que é uma página de captura? É basicamente uma primeira venda que você precisa fazer, uma primeira promessa, onde você faz uma chamada para um treinamento gratuito, a pessoa se inscreve, pode agendar uma reunião e vai para a reunião de diagnóstico. Então, nessa aula, a gente vai começar justamente a entrar em cada um dos detalhes. Eu vou falar especificamente sobre Google Ads, sobre essa primeira caixinha. O Google Ads hoje é a melhor fonte de tráfego pago para um negócio de consultoria financeira empresarial, na minha opinião.
Isso porque com uma única ferramenta você consegue anunciar nas plataformas mais importantes e literalmente atingir bilhões de pessoas no mundo. Bilhões. Com o Google Ads, você consegue anunciar em todas essas plataformas que eu tenho certeza que se você não usa todas, pelo menos uma ou duas, com certeza você usa. YouTube, Gmail, rede de pesquisa, aplicativos de terceiros e sites parceiros. Você pode anunciar em todos esses locais. Quem não usa YouTube? Vocês estão assistindo YouTube hoje em dia. Estão me assistindo através do YouTube. Rede de pesquisa, todos nós utilizamos todos os dias praticamente rede de pesquisa. E, enfim, e todos esses outros aplicativos. Com uma única plataforma, vocês conseguem literalmente atingir todas as pessoas, atingir o público de vocês, atingir o nosso público, que são empreendedores, pequenos empreendedores, que estão precisando de ajuda com consultoria financeira empresarial. Maravilha? E como é que eu sei isso, que é a melhor fonte de tráfego para um negócio de consultoria? Porque esse primeiro print é do Google, ok? E já é um print que já tem alguns meses. Quando eu tirei esse print, eu tinha investido mais de 30 mil reais no Google, e esse print aqui de baixo é o print do Facebook, do Meta. Eu investi mais de 25 mil reais em Facebook, ou seja, totalizando 56. Hoje em dia é bem mais que 60, bem mais que 60. Tem, inclusive, que atualizar esse print. E a maior parte do retorno que eu tive veio do Google. Ou seja, eu tive que investir mais de 56 mil reais para ter certeza que a maior parte do dinheiro está vindo daqui e não daqui. Então, por isso que eu já estou indicando Google, na minha opinião, é o melhor. Google Ads, no caso. E talvez vocês que estejam me assistindo, vocês possam falar, Renan, mas eu não posso investir 50 mil reais em anúncios. Ok, não tem problema. Vocês podem iniciar a partir de R$ 3 por dia, R$ 2 por dia. É lógico que quanto mais vocês investem, vocês vão potencializar o resultado. Mas se vocês quiserem iniciar um negócio de consultoria e divulgá-lo gastando R$ 3 por dia, vocês podem fazer, sem problema nenhum. Então, agora para mostrar esse processo de atração, conversão e entrega, como é que ele faz sentido do ponto de vista econômico para vocês, eu comecei a montar a continha aqui. Então, ok, eu entendi isso aqui, mas como é que isso vai gerar dinheiro para mim e como é que vai gerar, e principalmente como é que vai gerar valor para o meu cliente de consultoria? É exatamente isso que vocês vão começar a ver a partir de agora. Imagina que você já está vendendo através de abordagem direta e que você já esteja vendendo através de marketing de conteúdo, por exemplo. A próxima etapa é Google Ads, é tráfego pago. Vamos imaginar que, na pior das hipóteses, vocês paguem R$ 2 por clique. Ou seja, uma pessoa vai ver um anúncio parecido com esse, com qualquer um desses aqui que eu estou mostrando, e vai clicar. E cada vez que uma pessoa clicar, vai custar, em média, R$ 2 para vocês. Ok? Essas pessoas vão para uma página de captura. O que é uma página de captura? Ela tem o objetivo de vender um treinamento gratuito. Ou seja, você não cria um anúncio falando o seguinte, compre a minha consultoria, me contrate, ou qualquer coisa do tipo. Você cria um anúncio anunciando uma recompensa, anunciando um treinamento gratuito. Por quê? A lógica é a seguinte, quem está interessado em um treinamento gratuito para aprender mais sobre gestão financeira, poderia também estar interessado em consultoria financeira. Então, nós anunciamos isso porque o custo para anunciar acesse um treinamento gratuito é muito menor do que um custo para anunciar compre agora a minha consultoria. Então, nós fizemos isso justamente como uma estratégia para a redução de custos e para conduzir essas pessoas no processo de vendas. Por isso que nós chamamos de treinamento gratuito também. Essa página ela é desenhada para que o usuário consiga fazer apenas duas coisas. Inscrever-se no seu treinamento ou sair da página. Simples assim. Esse é o nosso primeiro filtro. A lógica é o seguinte, se o usuário não quer acessar um treinamento gratuito, ele não está motivado o suficiente para comprar uma consultoria. E a página de captura está aqui. Essa é, inclusive, uma das páginas que eu usei durante muito tempo, mais de ano, inclusive. E ela parece, e é, super simples. Só que ela tem toda uma lógica, tem toda uma estrutura. Por exemplo, o que nós chamamos de headline, esse título maior, ele é utilizado para provocar dor ou prazer.
Por exemplo, como profissionalizar a gestão financeira da sua empresa, tomar decisões mais inteligentes e lucrar mais. Quem está interessado nesse tipo de promessa está interessado em consultoria financeira empresarial, está interessado em dar o próximo passo nesse produto ou com esse serviço. Em seguida, vocês veem que sempre tem uma foto. Aliás, em qualquer comunicação, ou quase qualquer comunicação que eu coloco online, tem a minha foto. Minha fotinha com, acho que eu estou com uma camisa preta e estou sorrindo com o cabelinho penteado para o lado. E faz bastante tempo, faz mais de 3 ou 4 anos, eu inclusive tinha bastante cabelo naquela época. Por que eu uso essa foto? Familiaridade. Então, todos os locais, todas as minhas comunicações têm exatamente a mesma foto. Familiaridade. Ou seja, para alguém que não conhece você e está navegando na internet e vê a sua foto e vai para o seu WhatsApp, e vai para o seu site ou vai para qualquer comunicação sua, precisa ver a sua foto de novo, de novo, de novo. Você pode utilizar uma logomarca, eu utilizo foto, ok? Utilizo sempre a minha foto. E aí, nós temos um outro texto de apoio, que é para reforçar a dor ou prazer. Ou seja, se o título apresenta dor, o reforço é de dor. Se o título apresenta prazer, o reforço é de prazer. E, em seguida, uma chamada para ação. Ou seja, a pessoa clica no botão e dá o próximo passo ou sai da página. Esse é o nosso primeiro filtro. E como eu descobri isso, essa página simples, mais de 42 mil acessos diferentes, ou seja, 42 mil pessoas acessaram o meu site nos últimos anos. Essa página ela vai gerar em torno de 20% de conversão. Ou seja, a cada 100 pessoas, 20 vão se inscrever no seu treinamento e vão ter a chance de assistir o seu treinamento gratuito, que é o passo 3. Vamos falar sobre o treinamento gratuito agora. Seguinte, o treinamento gratuito ele tem o objetivo, entre aspas, de agitar o seu prospecto, de tirá-lo da zona de conforto. Ele não deve vender a consultoria, ele deve vender a reunião de diagnóstico, que é o próximo passo. Ou seja, no treinamento gratuito, você não diz, compra minha consultoria, não diz preço, nada. Por quê? Porque nós só queremos mover o prospecto para a próxima etapa do funil. Muitas pessoas não vão para a próxima etapa e está tudo bem. Porque o processo de vendas foi desenhado para perder pessoas ao longo do processo. E por que nós queremos perder pessoas ao longo do processo? Porque nós queremos que só os mais qualificados, os mais bem preparados para comprar cheguem ao final do processo. E a estrutura básica de um treinamento gratuito é a seguinte, eu vou mostrar para vocês essa estrutura. Ela parece simples, é simples, mas eu investi muito tempo para descobrir essa estrutura. Eu fiz investi muito tempo para aprender isso. A estrutura é a seguinte, o impacto inicial, você precisa chamar a atenção. Você não começa entregando conteúdo, por quê? Você precisa primeiro chamar a atenção da pessoa que está assistindo e você precisa vender o vídeo, vender o treinamento gratuito. Por que a pessoa precisa assistir esse vídeo? Porque é bom para ela. Que não pelo seu motivo, mas é porque é bom para você que está me assistindo do outro lado. Você precisa ficar nessa aula para o seu próprio bem, em outras palavras. Depois que a pessoa decidiu, ok, vou assistir esse vídeo, uma história para criar conexão. Não uma história qualquer, uma história que esteja conectada com o que você está vendendo. Depois você entrega o conteúdo, a pessoa precisa, de fato, aprender algo no seu treinamento. Não pode ser um vídeo de vendas, tem que ser um vídeo de conteúdo. E depois você faz uma oferta. Essa oferta não é a sua consultoria. É o próximo passo do processo de vendas, agende uma reunião de diagnóstico e vamos conversar se eu posso te ajudar ou não. Simples assim. E depois você faz a chamada para ação. Clique e agende a reunião de diagnóstico agora. E depois, geralmente, tem algumas objeções. Então, você pode resolver essas objeções. Para quem não é muito caro, é muito barato. Você precisa resolver essas objeções. E, por último, um reforço de chamada para ação. Que é, clique no botão e agende a reunião agora mesmo. Ok? E o treinamento gratuito, ele
tem que ser super simples. Igual a isso que está aqui na tela. O seu site, um vídeo e um botão. Só isso. E talvez você deva estar se perguntando, Renan, esse vídeo tem 1 hora. As pessoas não assistem 1 hora. Hoje em dia, as pessoas não têm 1 hora para assistir alguma coisa. As pessoas estão no trânsito, estão no carro, não tem tempo. Bom, esse vídeo tem 30% de engajamento e teve mais de 1.700 players. 30%. As pessoas assistiram em média 30. Isso dá um pouquinho mais de 25 minutos. E como é que eu aprendi isso? Fiz o treinamento gratuito número 1.0, que não era muito bom, o 2.0, o 3.0, e eu gravei hoje mais de 150 vídeos aqui para o YouTube. E para publicar 150 vídeos, eu acredito que eu devo ter feito, eu não lembro, não sei, mais de 500 vídeos, porque muitos dão errado, muitos não funcionam, até você pegar o jeito. E se você fizer isso, seguindo essa estrutura, esse passo a passo, vai custar algo em torno de R$10 por visualização. Então, você vai pagar R$10 para uma pessoa assistir o seu treinamento gratuito, em média. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, estiverem gostando, não estiverem gostando, envie aqui para mim, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ei, Lucas, tudo em ordem, hein? O Jame falou que está um pouco baixo, mais audível. Então, vou colocar mais perto aqui o microfone. O Fred falou que o áudio e o vídeo estão perfeitos. Good for gives. I don't. Raul, tudo ótimo. Áudio e vídeo. Ah, o Raul, ótimo. Áudio e vídeo tudo certo. O Jame falou o seguinte, ó. Em relação à prospecção, estava indo pelo caminho das ligações e visitas presenciais, mas o custo para essa prospecção fica muito complicada. Migrar para o digital é um caminho sem volta. Boa, Jaime. É isso aí. Jaime, o seguinte, eu concordo 100% contigo, ok? Essa prospecção presencial, ela tem um custo muito elevado. O digital também tem um custo, ok? Mas é muito mais controlável, digamos, esses custos. E pelo próprio perfil do consultor financeiro, ele quer ter um controle muito maior sobre esse processo de venda, saber exatamente quanto vai custar, quais são as taxas. O consultor financeiro empresarial, ele é um perfil muito mais analítico, né? Então, ele quer ter previsibilidade sobre os resultados. Então, faz todo sentido o que você está falando. Talvez essa prospecção presencial poderia ser para clientes de maior valor agregado, para indústrias maiores, para empresas maiores, porque daí o preço que você vai cobrar da sua consultoria é bem mais elevado se comparado com talvez pequenas empresas, ok? Ou empresas muito menores, tá bom? Henrique Barbosa, boa noite. Ó, o Lucas está ali, o Lucas está moderando tudo. Obrigado aí, Lucas. O Lucas é o nosso ninja do marketing aqui. Tem de tudo aqui. Jame, filho, vi os anúncios do Renan trocentas vezes no YouTube nos últimos dias. Ô, Jame, é o seguinte. Não clica que aparece mais, tá? Porque é o seguinte, como vocês estão assistindo a live aqui, ou abrem e-mails, ou clicam nos anúncios, o Google entende que vocês, entre aspas, são um público mais aquecido, que reagem mais a esses anúncios. Então, adivinha, ele vai mostrar cada vez mais para vocês. Então, é meio que uma seleção natural, né? O Google, o algoritmo do Google vai vendo quem clica mais, quem interage mais, e vai direcionando o orçamento para essas pessoas. Por quê? Porque o Google quer que você, anunciante, tenha o maior retorno possível sobre o investimento que você está fazendo na ferramenta. Porque se você tiver o maior retorno, você vai investir mais e esse ciclo se retroalimenta. O Raul perguntou o seguinte, o consultor deve ter uma agência de marketing ou aprender a fazê-lo? Essa é uma excelente pergunta, Raul. Minha opinião, eu acredito que deve aprender a fazer. Sabe por quê? Porque a agência de marketing, muitas vezes, ela entende tudo sobre a ferramenta.
ou as ferramentas. O site, o Google Ads, o vídeo, entende tudo sobre isso. Só que isso, na verdade, é 20% do trabalho ou 20% do resultado, a saber utilizar as ferramentas. A maior parte do resultado, na minha opinião, vem de conhecer o público. Falar diretamente com o seu público-alvo. Qualquer um pode aprender a fazer um anúncio no YouTube. Agora, poucas pessoas conseguem fazer um anúncio que, de fato, falem diretamente com o público-alvo. Chamem a atenção do público-alvo e façam tomar uma ação. Inscrever-se no treinamento, seguir o próximo passo, agendar uma reunião e seguir o processo, e seguir nessa jornada de compra. Na minha opinião, a agência de marketing ela vai fazer o seguinte, ó. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer Google Ads e página de captura. Só isso. Vai fazer duas coisinhas só, que são importantes, mas o dinheiro vai ser gerado aqui na conversão, que inclusive, é um dos temas dessa aula de hoje. Que vocês vão entender o porquê que, na minha opinião, a conversão é o mais importante de tudo. Tá bom? Espero ter respondido aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma dúvida. Não, ótimo, beleza. Pessoal, mandem dúvidas, por favor. Adoro perguntas, mandem perguntas, que eu consigo interagir com vocês e ajudá-los. Bom, a gente está falando, então, agora sobre a página de agendamento. É o seguinte. Depois que a pessoa assistir o seu treinamento gratuito, você pode convidá-la para agendar uma reunião de diagnóstico. E o objetivo da página é possibilitar que o prospecto agende uma reunião de diagnóstico por si só a qualquer momento. Por exemplo, vamos supor que o seu prospecto está vendo um vídeo no YouTube, no domingo de noite, viu um anúncio seu, clicou, assistiu o treinamento, e domingo, 11 horas da noite, ele resolveu agendar uma reunião de diagnóstico porque ele quer começar a semana resolvendo o problema que ele tem na empresa dele. Ao invés dele enviar uma mensagem para você, oi, Lucas, tudo bem? Você poderia na segunda não posso, na quarta-feira, a gente manda para um calendário que tem uma tecnologia que está sincronizado com o seu Google Agenda, que mostra exatamente somente os dias e os horários que você está disponível. Então, se na quarta-feira, às 3 horas da tarde, você tem dentista, você entra lá, marca dentista das 3 às 4 no seu Google Agenda e pronto. Naquele exato minuto, não estará mais disponível para ninguém agendar reunião com você. Simples assim. Essa página de agendamento ela deve mostrar apenas 4 dias à frente. Por que 4 dias? Porque se nós mostrarmos apenas 1 ou 2, pode ser que não tenha horário, e se a gente mostrar 30 dias, o prospecto agenda a reunião para daqui 30 dias, e daqui 30 dias ele nem lembra mais que agendou a reunião com você. Fizemos testes, 4 dias é o tempo ideal. A página de agendamento é como essa. Talvez você deva estar se perguntando, se o objetivo é fazer com que as pessoas agendem uma reunião, por que nós simplesmente não enviamos para o calendário? Simples, porque o objetivo não é gerar reuniões, e sim gerar reuniões de diagnóstico com potenciais clientes. Então, nós queremos ter um filtro, nós queremos que poucas pessoas agendem reunião, porém, as pessoas certas. Se você fizer isso da maneira correta, aproximadamente 10% dos prospectos agendarão uma reunião de diagnóstico com você. Então, com isso, nós fechamos essa primeira parte da atração. Qual que é o processo para atrair? A agência de publicidade, Raul, ela vai conseguir fazer o quê? Google Ads e a estrutura da página, e só isso. O treinamento é você quem vai ter que fazer, a agência não vai fazer para você, a página de agendamento é super simples, a reunião de diagnóstico é você que vai fazer, e a entrega é o consultor que vai fazer. Então, minha opinião... E outra, mesmo o Google Ads é super fácil de fazer. Hoje o Google melhorou muito, muito. Então, para vocês terem uma ideia, você pode entrar no Google Ads e... Acho que eu vou mostrar... Ô, Lucas, acho que eu vou mostrar o Google Ads. Como é que faz ali? Acho que sim, né? Acho que é bom. Acho que vamos... Pera aí, eu vou mostrar o meu Google Ads aqui, para vocês terem uma ideia que não é o bicho de 7 cabeças. Olha só. Antigamente,
não era tão fácil assim, tá? Há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, não era tão fácil fazer anúncios. Hoje em dia, o Google Ads melhorou muito, mas muito. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é simples fazer anúncios no Google Ads. Só um segundinho que está abrindo a minha ferramenta aqui. Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, mandem aqui, tá? Eu vi que o Gemi publicou uma dúvida ali, eu já respondo, Gemi. Eu só vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só, vou compartilhar minha tela. Estou no meu Google Ads, essas são as campanhas que estão rodando no momento. E hoje o Google Ads tem uma campanha que é chamada de Performance Max. Como é que funciona a Performance Max? Você cria uma campanha no Google e você simplesmente joga dentro dessa campanha alguns recursos. Texto, foto, imagem, vídeo. Não tem o vídeo, ok, pode usar só a imagem. Tem o vídeo, mas não tem imagem, não tem problema, pode usar só o vídeo. Você joga alguns elementos que você tem dentro da campanha e o Google vai pegar todos esses elementos e vai combiná-los para encontrar a melhor combinação possível. Então, se você coloca 5 textos com 5 imagens, você tem 25 combinações diferentes. Porque o Google vai testar texto 1 com imagem 1, texto 1 com imagem 2, texto 1 com imagem 3. E ele vai encontrar qual é a melhor combinação que gera a maior taxa de clique e a maior taxa de conversão para gerar um maior retorno com o dinheiro que você decidiu investir. Então, esse é um exemplo dos nossos anúncios. Nós temos 20 imagens aqui, que o Lucas carregou na nossa conta, ok? E essas são as nossas melhores imagens, que são as que mais estão gerando conversões. Nós temos o nosso logotipo, que é basicamente a minha foto. Nós temos alguns vídeos, nós carregamos 5 vídeos aqui, e o Google vai ver qual está gerando mais retorno e vai distribuir orçamento de maneira inteligente em cada um deles. E nós temos títulos. Então está aqui, acesso ao treinamento gratuito, guia para conseguir clientes e assim por diante, títulos longos, descrições. Então, você simplesmente preenche tudo isso daqui e pelas nossas contas o Google fez mais de 600 combinações diferentes com praticamente esse conjunto de anúncios. Então, você não precisa fazer 600 anúncios, você coloca tudo aqui, o Google combina tudo, distribui, coleta feedback, vê o que tem mais resultado e coloca mais dinheiro no que funciona, menos dinheiro do que não funciona. E se você fizer atualizar todas as semanas ou a cada 15 dias, tirar os elementos que não estão funcionando, adicionar novos elementos, você consegue sempre ir aprendendo com as campanhas e consegue diminuir o seu custo de aquisição de leads ou de prospectos e consegue escalar a sua consultoria. Então, pelo fato, Raul, ainda respondendo a sua pergunta, pelo fato das ferramentas estarem tão simples hoje em dia e tão avançadas, a minha opinião é que não vale a pena pagar para uma agência para fazer isso. Pelo menos do ponto de vista do negócio de consultoria financeira empresarial. Maravilha? Espero ter contribuído aí. Vamos ver se tem alguma dúvida? Vamos lá. Renan, além do vídeo que conecta mais, você recomenda a criação de e-books para distribuir o conteúdo específico de gestão financeira? Boa pergunta. Beleza. Olha só, Gêmeo. Essa é uma excelente pergunta. No passado, muita gente fazia e-book, mesmo. Muita gente mesmo. Só que o e-book meio que virou uma commodity. Todo mundo consegue fazer um e-book. Agora, um treinamento gratuito, mais elaborado, de 30 minutos, não necessariamente precisa ser de 1 hora, né? 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, na minha opinião, ele tem mais valor. Agora, se você tivesse 2 opções, não ter um e-book e ter, eu acho melhor ter um e-book, ok? Porque você consegue fazer com que o seu prospecto baixe, eventualmente leia, você consegue capturar pessoas interessadas na promessa do e-book. Agora, se você tiver um e-book, por que não transformar esse e-book em uma aula? Como essa que eu estou passando aqui para você. Uma gravação de tela, você não precisa aparecer, você pode utilizar esse microfone aqui, que é excelente, inclusive, eu utilizo ele há muito tempo,
e gravar uma aula. Ou seja, basicamente ler o e-book, apresentar o e-book para o seu prospecto, para a pessoa que está assistindo treinamento gratuito. Por que, na minha opinião, eu acho que isso é mais interessante? Porque o seu prospecto consegue escutar você, consegue escutar algumas histórias, consegue escutar, eventualmente, até alguns vícios de linguagem, alguns trejeitos, e consegue se conectar melhor com você, se você tiver um treinamento gratuito. Entre o e-book e o treinamento, eu prefiro o treinamento. Vamos lá. Cadê o like, prezados? Boa, Jaime. Cadê o like, pessoal? 15 pessoas assistindo. Deixem um like aí, por favor. Isso aí, Jaime, gera mais conexão com o seu prospecto, na minha opinião. Pessoal, vamos falar agora sobre a conversão. Tem dúvidas sobre a atração? Mande aqui nos comentários. Agora vamos começar a falar sobre a atração. Deixa eu compartilhar minha tela. Beleza. Pessoal, feito isso, essa basicamente é a nossa estrutura de atração. Agora é o seguinte, algumas pessoas podem ter dúvidas. Ok, nós estamos falando do digital. E no mundo offline, tem como a gente fazer isso? Tem. Por exemplo, ao invés de usar Google Ads, se você abordar uma pessoa de maneira direta, você pode convidar direto para uma reunião. Essa pessoa pode aceitar e você faz a reunião presencial. Se você abordar a pessoa ou fizer uma palestra ou qualquer conteúdo, enfim, tiver acesso a uma lista de pessoas, a um grupo de pessoas, você pode convidar todas elas para a página, para o treinamento e para seguir nesse processo de vendas. Então, independentemente se for digital ou se for analógico, se for offline, você pode usar esse mesmo processo. Ao invés de Google Ads, é uma outra fonte de tráfego, ok? Bom, pessoal, com isso terminamos então essa parte da atração. Vamos falar agora sobre a conversão, que é a reunião de diagnóstico. Bom, eu coloquei eu sei que alguns que estão me assistindo aqui estão iniciando um negócio de consultoria, outros já têm um negócio de consultoria. A minha pergunta é a seguinte: hoje, a taxa de conversão de vocês, se vocês já estão prospectando clientes, é maior ou menor do que 20%? Vocês falam com 10 pessoas, quantas vendas vocês fazem? Por favor, coloque no chat aqui. Mas eu já dei um spoiler aqui, que se a sua taxa for menor do que 20%, na minha opinião, você está deixando dinheiro na mesa. Bom, tem uma história aqui de quando eu comecei na consultoria, eu achava que todo... Aliás, fazer uma pausa aqui, só um segundinho. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês antes de apresentar essa aula aqui para vocês. Na opinião de vocês que estão me assistindo, qual é o elemento mais importante do negócio? É a atração ou a conversão? É atrair muita gente ou converter? Se vocês tivessem que escolher apenas um, vocês podem ou atrair muita gente ou converter com uma taxa alta. Na opinião de vocês, o que seria melhor? Alta conversão, 40, 50, 60% de conversão, ou trazer muita gente? Já me falou menor que 10%, mas presencial. É aí um ponto, né, Jaime? Presencial, na minha opinião, teria que ser maior, bem maior do que 20%. Bem maior. Mas ok, obrigado pelo comentário aqui. Na opinião de vocês que estão me assistindo, o que é mais importante? Ter uma alta conversão ou atrair muita gente? Se tivesse que escolher apenas um.
Alta conversão. Boa, Jaime. Boa. Vou passar aqui, então. Pessoal, olha só. Alguns mitos sobre vendas. Primeiro ponto é que... Só um segundinho. Espera aí, só um segundinho. Aqui. Pronto, agora estou na página certa. O que é a reunião de diagnóstico? Ela foi desenhada para cumprir dois objetivos. Primeiro, entender se realmente podemos ajudar o prospecto e, segundo, converter o prospecto em cliente. Nessa ordem, não invertido. Por quê? Se nós não podemos ajudar o prospecto, nós não fizemos uma oferta. Nós fizemos todo o possível naqueles minutos que nós temos uma reunião agendada para orientar o prospecto, para indicar uma solução. E por que nós fizemos isso? Se você, por exemplo, ofertar para alguém que você não pode ajudar, você vai ter sérios problemas, porque essa pessoa vai te pagar um valor, provavelmente não vai recuperar esse dinheiro, você vai ter que entregar essa consultoria, essa pessoa não vai te indicar e, pior, ela até pode falar mal de você. Então, feito isso, entendido que nós podemos ajudar o prospecto, nós temos que fazer todo o possível para convertê-lo em cliente. E é aqui que você ganha ou perde dinheiro. Por exemplo, só para usar um número redondo, vamos imaginar que você tem um faturamento de 120 mil por ano e uma taxa de conversão de 10%. Você precisa fazer 100 reuniões para fazer 10 vendas. Vamos imaginar que, para que você tenha 240 mil de faturamento, você não necessariamente precisa fazer mais reuniões. Você precisa ficar melhor em vendas. E eu sei que parece um absurdo sair de 10% para 20% de taxa de conversão, mas é perfeitamente possível. Na verdade, 20, eu diria que é o mínimo do mínimo do mínimo. E 20 seria com ticket ok, com ticket bom, não precisaria ter um ticket baixo, não. Então, todo esse processo, uma vez feito da maneira correta, vai gerar reuniões para você em torno de R$100 a reunião. Elas podem custar mais no Google Ads, ok? Se você só utilizar Google Ads, a reunião pode sair mais do que R$100. Porém, eu recomendo que você utilize conteúdo e que você utilize também abordagem direta para fazer com que esse custo por reunião diminua e chegue nessa meta de em torno de R$100. Ok? Quero falar agora sobre alguns mitos em vendas. O mito em venda quer dizer que a pessoa nasce vendedor, não aprende a ser. Tem algumas pessoas que têm algumas habilidades, que são mais extrovertidas, que são mais comunicativas, que têm uma sensibilidade muito maior. Eu conheço diversos amigos meus que têm esse tipo de habilidade e que parece que nasceram com isso, mas todas as habilidades necessárias para ser um excelente vendedor, eu tenho certeza que podem ser aprendidas. Inclusive, muita gente não sabe, mas quando eu era criança, eu acho que eu estava ali pelas... não lembro, quarta série, terceira série, por aí, eu era gago. Eu não conseguia, literalmente, me comunicar com os meus colegas. E, além de ser gago, eu não falava diversas sílabas da maneira correta. E hoje eu consigo gravar vídeos, consigo me expressar, como estou me expressando aqui, e para vendas é a mesma coisa. Vendas é apenas para pessoas extrovertidas que falam muito. Isso não é verdade. E para vender, você precisa provar o seu ponto, você precisa convencer o cliente a comprar. Quando eu comecei a vender consultorias, eu acreditava nisso. Eu acreditava que o prospecto iria comprar pela razão, que as pessoas tomam decisões de modo racional, e que se eu provasse que ele iria investir X e queria ganhar 2X, a minha venda estaria garantida. E adivinha, eu praticamente conseguia provar em quase todas as reuniões isso, e mesmo assim não vendia. Para vender, você precisa fazer follow-ups, você precisa ligar para pessoas várias vezes, mandar e-mails, mandar WhatsApps, e
Quando eu comecei, eu também achava isso. Então, eu agendava uma reunião, passava um preço, fazia uma abordagem de vendas, fazia um pitch de vendas e fazia follow-ups durante meses. Tinha CRM, fazia aquele gráfico, aquele Kanban, onde eu movia as pessoas, follow-up 1, 2 e 3, ligava. E aí, como é que tá hoje? Vamos fechar hoje? Não, falei com a minha esposa, vamos esperar para a semana que vem. Não, semana que vem não dá, vamos fazer. Falei com o meu sócio. Gente, eu fazia vários follow-ups. E eu descobri uma coisa. Eles não servem para nada quando se trata de vender consultorias financeiras empresariais. É muito mais inteligente você investir todo esse tempo que você gasta fazendo follow-ups, falando com novos clientes, ou abordando novos clientes, ou melhorando as suas campanhas de Google Ads, ou construindo conteúdos que vão ser compartilhados e que vão gerar valor para outras pessoas, do que, ou mesmo, se você não quiser fazer nada disso, é muito mais inteligente você dormir cedo do que fazer follow-ups. A minha experiência é que eles não servem para nada. E você está perdendo dinheiro, na minha opinião, se você está fazendo follow-ups. Não, mas eu fiz 100 follow-ups e eu consegui uma venda. Ok, se você tivesse investido esse 100, esse tempo em outras coisas, provavelmente você teria vendido muito mais. E por que o nosso processo de vendas é assim? Às vezes eu converso com algumas pessoas que entram em contato com os nossos processos de vendas aqui, e muitas pessoas dizem, Renan, mas por que você não muda X? Por que não coloca um cronômetro? Por que não coloca um botão assim? Por que não faz outra coisa? Por que nós temos esse processo de vendas que vocês estão cansados de ver aqui? Por que nós simplesmente não criamos uma página, colocamos um preço e um botão para comprar? 12 vezes. Compra agora, Mercado Pago, boleto, cartão e um cronômetro aqui, que essa oferta vai expirar em breve. Por que nós não fizemos isso? Porque a nossa estratégia nesse modelo de negócio não é liderança em custo, é em diferenciação. Essas são as Competitive Advantage do Michael Porter, que é basicamente, bom, vocês conhecem, e como nós estamos utilizando a estratégia de diferenciação aqui, nós utilizamos diferenciação em tudo. No conteúdo, no processo de compra, no processo de entrega, ou seja, nós estamos mirando o mercado total, nós ajudamos restaurantes, mercados, indústrias, farmácias, e-commerces, com gestão financeira, nós ajudamos todas essas pequenas empresas a gerirem melhor, só que com uma estratégia de diferenciação. E faz parte da estratégia de diferenciação ter esse processo de vendas, ter a reunião de diagnóstico. Ok? Existe uma teoria que em qualquer mercado, no mercado de franquias, no mercado de automóveis, no mercado de beleza, em qualquer mercado, vamos supor, tem um mercado que tenha 100 mil consumidores ou potenciais consumidores. Existe uma teoria que em todos esses, 3% estão dispostos a comprar hoje. Então, se tem 100 mil pessoas no mercado, 3 mil pessoas estariam dispostas a pagar por algo, por algum serviço, por algum produto hoje. Não amanhã, não semana que vem. E é por isso que nós utilizamos, para vender consultorias financeiras empresariais, um funil perpétuo e não lançamentos. Então, um funil perpétuo significa que nós estamos sempre abertos a negócios. Para um negócio de consultoria, você quer manter a sua agenda sempre cheia. Você não quer picos de vendas e depois vários meses sem vendas, depois outro pico e depois vários meses sem vendas. Por que isso? Porque quando você começa um projeto de consultoria com um cliente, as primeiras 2, 3 semanas você tem muito trabalho. Você faz 2 reuniões por semana, por exemplo. E depois, geralmente, você faz algumas reuniões de acompanhamento. Imagina se você vender 10 consultorias em uma semana. Você não vai conseguir atender bem todo mundo. E os clientes vão ficar insatisfeitos. Então, é muito mais inteligente você vender uma essa semana, uma semana que vem, uma daqui 2 semanas, outra daqui 2 semanas. Porque quando o projeto já está, digamos, desacelerando na quantidade de demanda que tem para você, já entra outro cliente, e outro, e outro, e outro. Ok?
que eu já passei. O que é a reunião de diagnóstico? Ok, já passei aqui. E agora vamos falar sobre o estereótipo do vendedor. Muitas pessoas têm algum preconceito para dizer que são vendedores ou vendedoras. E o autor Daniel Pink, eu já inclusive tinha citado na nossa aula de segunda, fez uma pesquisa nos Estados Unidos para descobrir qual que era a visão que as pessoas tinham do vendedor. E a resposta foi um homem de meia idade vendendo um carro usado. Esse é o estereótipo que os americanos têm de um vendedor. E por que isso? Lá nos anos 60, 70, o vendedor era aquela pessoa que tinha um monopólio da informação, que sabia muito mais sobre o produto que estava vendendo do que propriamente o cliente. Hoje isso se inverteu ou meio que se igualou. O cliente sabe tanto, se não mais, do que o vendedor, o que ele está comprando, porque ele consegue todas essas informações de diversos pontos, de diversos reviews, de outros clientes. Hoje as pessoas conseguem se comunicar com outros clientes para saber o que eles acharam, opinião sincera, sobre o produto que elas estão planejando comprar. E o vendedor, ele é todo profissional que está tentando persuadi-lo a tomar uma decisão que é bom para você. É interessante isso porque muitas pessoas têm a visão de um vendedor como alguém que está tentando vender algo que você não precisa ou que você não entende muito bem por um preço maior do que realmente vale. Muitas pessoas têm essa visão de um vendedor. Mas, na verdade, é que um médico é um vendedor, um professor é um vendedor, um político, um CEO, um escritor é um vendedor. Todos esses profissionais são vendedores ou precisam ser vendedores. Se um médico estudar 10 anos, saber tudo sobre determinado tratamento, mas o médico não for capaz de persuadir o paciente a seguir com o tratamento, o médico está falhando no seu objetivo, que é curar o paciente. Se um professor não conseguir persuadir uma sala de aula, em última análise, indivíduos, a estudarem, e melhor, e principalmente a aprenderem, o professor vai estar falhando na sua missão. E o consultor é exatamente a mesma coisa. Para você ser um bom consultor financeiro, você precisa ser um bom vendedor. Não existe um sem o outro. Porque para que você consiga entregar o seu serviço, você precisa primeiro vendê-lo. E vender para quem precisa. Então, o consultor financeiro empresarial precisa ser um excelente vendedor. Do contrário, ele vai estar falhando na sua missão. Porque lembra que a reunião de diagnóstico, você primeiro entende se realmente pode ajudar. Se você puder ajudar o prospecto, é sua obrigação vender para ele. Porque se você não vender para o prospecto, ele não vai ter a transformação. E se você não for capaz de vender para o prospecto, essa geração mútua de valor, você ser recompensado do ponto de vista financeiro e o seu cliente ser recompensado com o valor que você vai gerar para ele, não vai ocorrer. E se isso não ocorrer, a empresa dele pode não crescer tanto quanto deveria, pode ficar estagnada, ou, em última análise, pode falir. Eu coloquei um vídeo aqui no YouTube, algumas semana passada. No último ano, mais de 1.400.000 empresas faliram no Brasil. E sabe o que todas elas tinham em comum? Todas elas precisavam de consultoria financeira empresarial. Até vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento. Todas elas precisavam de consultoria financeira empresarial. O problema é que está faltando consultor no mercado brasileiro hoje. E assim, eu vou ser bem sincero, eu não acredito que falte pessoas que saibam entregar a consultoria, que saibam formar preço de venda, que entendam de contabilidade, que entendam de mercado, que entendam de formação de preço. Eu, sinceramente, acho que não falta gente especializada nisso. O que eu acho que falta são pessoas especializadas em transformar esse conhecimento em geração de valor mútuo, em transformar o que elas sabem em uma oferta que gere valor para o cliente e que gere valor para si mesmo. E é exatamente isso que eu estou apresentando para vocês aqui agora. Eu dediquei os últimos 3, 4 anos da minha vida a criar esse modelo de negócio. Dessa maneira. Que gera valor mútuo.
Então, pessoal, para encerrar, o Jaime já havia falado, né? 10% e ele acredita que a conversão é o melhor. Se pudesse escolher entre conversão e atração, que a conversão é melhor. E eu concordo 100% com você, Jaime. Por que a conversão é o mais importante? Porque não importa a fonte de tráfego, não importa se a reunião for presencial ou se ela for online, não importa se a empresa fatura 10 mil, 1 milhão ou 100 milhões, dominar conversão ou dominar vendas foi, é e sempre será a habilidade crítica para o sucesso de um negócio de consultoria. Eu criei uma tabela aqui, eu sei que vocês têm o perfil de analista, e para provar que a conversão é o fator crítico de todo o negócio de consultoria, especialmente de consultoria financeira empresarial. Imagina o seguinte, que você faça 100 reuniões por ano e que o custo médio de cada uma delas é em torno de R$100. Algumas reuniões vindo do Google vão custar 200, outras reuniões de indicação, outras reuniões de marketing de conteúdo vão custar nada. Em média, 100. Vou imaginar que o ticket da sua consultoria seja de 9 mil. E vou imaginar que a sua conversão é de 10%. Você vai faturar, em média, 90 mil. E o seu CPA, o seu custo por aquisição, vai ser de R$1.000. Logo, o seu retorno sobre o investimento vai ser de 8. Para cada R$1 investido, volta 8. Se você aumentar a sua conversão em 10 pontos percentuais e manter todos os outros parâmetros iguais, olha o que acontece. 180 de faturamento e 17 de ROI. Eu não vou chatear vocês explicando cada detalhe, mas olha o que acontece com 50%. 450 mil. É lógico que é difícil manter essas proporções, ok? Eu só estou fazendo uma projeção, mas entre 20% e 40% de conversão é perfeitamente possível, ok? Então, esse é o potencial de 8 para 44 de ROI. Esse é o potencial da conversão, de saber vender. E por que eu digo que, geralmente, o problema quase nunca está na atração? Porque se você tem uma taxa de conversão de 30%, de 40%, você compra quantos leads você quiser. Você investe R$1.000 por dia no Google, se você quiser, porque você sabe que converte. Agora, se você tem a taxa de conversão baixa, de 5%, de 10%, você não consegue comprar tráfego. Ou a conta é muito difícil de fazer a conta fechar, porque você tem que atrair muita gente para converter 10%, e se você tiver um dia cansado, ou se você errar um dia, você rapidamente fica no negativo. Então, é fundamental ter uma altíssima taxa de conversão para o negócio de consultoria. Deixa eu parar aqui um pouquinho o compartilhamento. Dar uma olhada se temos algumas perguntas aqui. Vou tomar uma água também, pessoal. Me desculpa aqui, eu vou fazer um segundinho de pausa só para tomar uma água, tá? Ó, o Raul também falou conversão aqui. Renan, se puder falar sobre como e quanto cobrar pela consultoria, agradeço. Às vezes fico na dúvida em relação se o valor está baixo. O foco seria empresas com faturamento entre 100 e 200K. Maravilha, Jaime. Já tem um slide preparado aqui, já te passo isso, tá? O Lucas falou, na minha opinião, todo mundo é vendedor. Boa, Lucas. Consultoria é intangível. Para vender, temos que mostrar uma ótima proposta de valor. Boa. Jaime, é o seguinte, eu escutava muito, mas eu não entendia o significado dessa frase. Nunca venda para o prospecto, deixe o prospecto comprar. Eu concordo 100% com o que você acabou de falar, e eu acredito que uma ótima proposta de valor é aquela proposta que faz com que o cliente queira comprar, o prospecto queira comprar, e não você queira vender. O Raul falou o seguinte, compensar sobre a ideia que tenho que saber tudo. O que fazer quando não souber uma resposta?
Vou aprender a resposta, mas na hora como agir? Boa! Essa é uma excelente pergunta. Olha só. Isso acontece muito, tá? Muitas pessoas pensam que o consultor é aquela pessoa que sabe de tudo, que tem as respostas para tudo. Sim, assim, por exemplo, você precisa dominar algumas ferramentas. Você precisa dominar Excel, você precisa dominar contabilidade, você precisa dominar formação de preço. Você tem que ter uma caixa de ferramentas bem equipada, ok? Só que você não precisa ter a resposta para tudo. Quando eu comecei, e até hoje, eu não tenho resposta para tudo. Mas principalmente quando eu comecei, eu não tinha resposta para muitas perguntas. E eu fiz algumas coisas. Porque, como eu queria garantir que o meu cliente tivesse sucesso, e eu tinha essa possibilidade, primeiro eu dei garantia. Ou seja, o cliente de maneira nenhuma sairia no prejuízo. Se ele sentisse que eu não estivesse gerando mais valor, não tem problema. Claro, tinha um período de tempo limitado, 15 dias, uma semana, mas tinha garantia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu sempre entreguei mais do que eu havia prometido. Se eu prometi 3 meses de consultoria, eu entreguei 3 meses e meio, 4 meses. Já está na formação, já está ali no processo, entregar mais. Então, isso garante que o seu cliente vai sair satisfeito. Terceiro ponto, é falar que não sabe. Não tem problema falar que não sabe. Esses dias, até 2, 3 semanas atrás, eu estava no MBA, no INSPER, fizeram uma pergunta para o professor, ele falou, eu não sei. Simples assim, eu não sei essa resposta. Eu vou procurar, te mando por e-mail e na próxima semana a gente conversa. Eu prometo que eu vou procurar essa resposta. E foi isso que ele fez. Na outra semana ele estava lá com a resposta. E a gente conversou, discutiu e ótimo, todo mundo aprendeu. O aluno e o professor. Então, se você não tiver resposta para algo, tudo bem. Agora, outro ponto também, que eu acredito que é super importante. Quando eu comecei, eu não tinha uma rede de apoio. Era eu e eu. Então, eu tinha que ler, procurar na internet, fazer cursos, então eu tinha que me virar. O que nós estamos criando aqui, essa série de aulas, inclusive, é para a apresentação do método consultoria inteligente, que é o nosso programa de formação de consultores financeiros empresariais. Eu não vou falar muito sobre ele agora, para não estender muito essa aula, mas um dos pontos fundamentais do método consultoria inteligente é justamente criar uma comunidade, porque eu não tenho a resposta para tudo. E quando eu comecei na consultoria, eu também não tinha. Se muitos de vocês que estão assistindo já têm experiência ou estão começando do zero, é normal que vocês não tenham a resposta para alguma coisa. E é muito interessante que vocês tenham uma comunidade para apoiar e para ajudar a discutir casos de clientes. Por exemplo, vamos supor que vocês que estão me assistindo decidam entrar no método consultoria inteligente e tem um cliente que tem um problema com endividamento e vocês não estão 100% seguros de qual é a direção que vocês devem orientar o seu cliente a tomar. Vocês podem entrar na comunidade, entrar em aulas ao vivo e discutir o caso de determinado cliente. Então, esse cliente, na verdade, todo mundo vai ganhar, mas principalmente esse cliente vai ganhar porque ele não tem um consultor ajudando, ele tem 5, ele tem 10 consultores pensando sobre o caso dele. Aliás, o que equipes médicas de grandes hospitais fazem é justamente isso, se reúnem uma vez por semana para discutir casos de pacientes graves. Ou seja, nem médicos com 20, 15, 20, 25 anos de experiência têm 100% de certeza de qual é a melhor direção que devem seguir com o tratamento de um paciente. Por isso, tem diversas especialidades discutindo o caso de um cliente, de um paciente, para garantir que esse paciente tenha o melhor tratamento possível. Maravilha? Então, amanhã, eu não vou me estender muito nesse ponto sobre o método consultoria inteligente, mas amanhã, ao finalzinho da nossa apresentação, eu farei uma apresentação mais estruturada sobre o método para contar para vocês, ok? Exatamente, Jaime, mente mestra do Napoleon Hill. É exatamente isso. Uhum.
Meus amigos, olha só. O que eu havia planejado para essa apresentação, eu passei aqui já passei 7 minutos do prometido, ok? Amanhã nós temos a nossa terceira e última aula dessa nossa semana. Falaremos sobre como entregar consultorias, sobre ferramentas, sobre quais são os principais problemas que pequenas empresas enfrentam, como gerar valor para o cliente. Nós falamos hoje sobre a atração e sobre a conversão. Eu vou compartilhar aqui a minha tela de Zoom, de novo. E amanhã falaremos como garantir o sucesso do seu cliente de consultoria financeira empresarial. Ferramentas, passo a passo, o que você precisa saber, e também vai um pouco na linha do que o Raul falou, da pergunta do Raul, e o que a gente faz se a gente não tiver todas as respostas. Então, tem meio que uma caixa de ferramenta básica que você precisa levar em todos os atendimentos, ok? E fora dessa caixa de ferramenta, pode ser que tenha algumas dúvidas que você não saiba. Não tem problema. Um pouco desse conceito que eu acabei de explicar, de você deixar claro que não sabe, que vai estudar, que vai voltar na próxima reunião com mais respostas. E também, eu acredito que essa questão de ter uma comunidade de apoio, de ter esse suporte, digamos, para ajudá-lo a orientar o seu cliente, que é a mente mestra, que é o mastermind do Napoleon Hill, eu acredito que é fundamental para garantir o sucesso. Quando eu comecei, eu não tive isso, e foi meio que na unha, aprendendo tudo. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Ótima apresentação, boa noite a todos. Já me falou, muito bom o conteúdo de hoje, principalmente a vivência passada para nós. Pô, maravilha, Jean, obrigado aí. Você está sempre aqui conosco, comentando. Obrigado a todos que assistiram. Pessoal, até amanhã. Amanhã, 7 horas, estaremos ao vivo para a nossa última aula. Vou preparar um conteúdo especial sobre como garantir o sucesso do seu cliente e também vou fazer uma apresentação breve sobre o nosso programa, que é o Método Consultoria Inteligente. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.